É o Dr. Leonardo Ribeiro, ele que é dermatologista, é o meu dermatologista também, de muita gente aqui da TV Tropical. Muito bem-vindo aqui à TV Tropical, doutor Leonardo. Vamos falar aí sobre tratamentos estéticos, sobre dúvidas, né, que a maioria da população tem. É meio que um fala doutor hoje aqui com Mara Godeiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mara. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo então sobre dermatologia. Vamos lá, vamos lá. Você que está com uma clínica nova, né, doutor Leonardo, né? Saiu de um prédio, foi para um outro prédio, um prédio bem chique, botou também um monte de dermatologista lá para trabalhar com você. Vamos falar então sobre esses tratamentos estéticos hoje em dia que são mais procurados, né? Tem uma procura mais expressiva por parte das mulheres, por parte dos homens? Explica direitinho para a gente. Isso. Na verdade, assim, o mundo da estética e dos tratamentos dermatológicos da estética tem muitas novidades, é uma coisa muito dinâmica, né? Hoje em dia, o que a gente mais tem feito e tido uma procura grande é por tratamentos em busca da tratamento de flacidez. Tratamentos não cirúrgicos para flacidez. A partir de quantos anos, mais ou menos, as mulheres começam, ou os homens também, começam a procurar? É bem que você falou, os homens hoje em dia cada vez mais procuram também tratamentos estéticos para isso. É um crescimento muito grande da procura masculina também. O tratamento de flacidez, hoje em dia a gente recomenda muito que se comece cedo. Então, para evitar, de repente, uma cirurgia plástica no futuro mais cedo, então a pessoa tenta fazer uma prevenção de que a flacidez aumente. Então, com isso, os tratamentos por flacidez, a gente começa por volta dos 30, 40 anos, o ideal que seja, para você chegar lá na frente com uma flacidez bem menor e não necessita de fazer tratamentos mais agressivos. E que tratamentos são esses? Pelo menos hoje, né, os mais utilizados pela dermatologia? Isso, as opções são várias, vão depender de muitas características da pele e do tempo de dedicação que o paciente possa dar àquele tratamento. Mas a gente tem, por exemplo, uma tecnologia que a gente usa bastante na clínica, que é o ultrassom microfocado. O que é isso? Isso, na verdade, é um aparelho que a gente aplica sobre a pele, né? Ele vai agir profundamente, causando alguns danos térmicos, como se fossem pequenas queimaduras dentro da pele, né? Superficialmente não faz nada, e isso vai fazer com que renove aquele colágeno internamente. E com isso estimula o colágeno, então não é nada injetado, então não há risco de ficar uma coisa artificial ou um tratamento, um resultado pouco natural. Ele vai estimular o seu colágeno para retrair a pele e fazer um efeito de lift, que a gente chama, que é levantar um pouco a pele, melhorar esse contorno. Isso então, só com laser já consegue... Só com o ultrassom ele já permite esse resultado. Aqui o ultrassom é diferente de laser, né? É um pouco diferente, porque o laser é a base de luz e o ultrassom não tem luz. É basicamente isso daí, mas até se parece um pouco. E a vantagem grande do ultrassom, que hoje em dia na correria do dia a dia e todo mundo muito ocupado, trabalhando muito, é que ele permite uma recuperação muito rápida. Então, muitas vezes você faz um ultrassom desse e consegue já trabalhar no dia seguinte, sem precisar de um tempo de recuperação longo, como às vezes se tem com tratamentos mais agressivos, mais ablativos, como lasers e peelings mais profundos e outras coisas. Entendi. Tem uma história de uns fios. Como é que vocês colocam aqueles fios e chega a puxar mesmo? Como é que é? Isso, então, hoje em dia já se tem uma tecnologia diferenciada de fios, que a gente chama de fios já absorvíveis, né? Porque se usou muito e ainda se usa um pouco fios inabsorvíveis, fios que ficam para a vida inteira com a pessoa. Então, hoje em dia, mais modernamente, se usam fios absorvíveis, que o próprio organismo com o tempo desmancha aquele fio. Né? Ele é aplicado também para flacidez, para levantar essa região do rosto, principalmente essa parte mais inferior, melhorar o contorno, se aplica também no pescoço. Então, ele dá um efeito de prender essa pele, mas normalmente junto com o couro cabeludo. Então, são fios aplicados de forma ambulatorial, não dá ponto. É como se ele tivesse pequenos ganchos, assim, são cones. E ele se prende na pele e dá essa fixação, melhorando esse contorno da pele e também da parte inferior do rosto. O tempo de duração, depois que você faz uma aplicação dessa de fios? Isso, Dura quanto tempo ficar com o rosto levantadinho? Vai depender muito do grau de flacidez de cada um, tá? Mas a gente fala em torno de 1 ano e meio, 1 ano, para esse fio se desmanchar inteiro na pele. Tá? Então, e o efeito é bem imediato, diferente do ultrassom que eu falei, por exemplo. O ultrassom você estimula seu colágeno, depois o colágeno lhe dá a resposta, que é em torno de 3, 4 meses.
O fio não, você faz, aplica, na hora a pessoa já vê um resultado logo que acaba. Então, a vantagem também é que é um procedimento ambulatorial, não precisa de anestesia, de centro cirúrgico. Normalmente se faz no próprio ambiente de uma sala de pequena cirurgia mesmo, né? E você sai direto, continua a tua vida normalmente. O Botox, doutor Leonardo, hoje que o Botox é uma febre, todo mundo colocando Botox, ficando com a carinha limpinha, que nem naqueles filtros, né? Que a gente vê nas máquinas de celular. Como é que está a procura para o Botox? Realmente, as pessoas mais jovens, principalmente as mulheres mais jovens, elas têm procurado? Isso, o Botox é um dos tratamentos estéticos mais feitos, assim, não cirúrgicos, né? Não só aqui na clínica, como no Brasil inteiro. Então, é um tratamento que, por ter uma certa tranquilidade de se fazer, você faz, vai para casa, não fica marcado. É um tratamento que tem muita procura. Cada vez mais, é um tratamento que está ficando mais conhecido e as pessoas procurando mais. E tem um público muito grande. Então, assim, desde pessoas mais jovens, como você falou, pessoas que já se incomodam com algumas áreas específicas. Então, tem pessoas a pessoa assim que de 21 anos, como eu, assim, 21, né, gente? Bota mais 10, mais 4 na frente, aí dá 35. Então, a média mais próxima que a gente começa a ver pessoas procurando Botox, tratamento com toxina botulínica, é em torno dos 30 anos, 35, 40. Seria uma idade ideal, assim, digamos. Mas isso depende muito de cada um. Então, tem pessoas com 40, 45, que praticamente não tem muitas linhas de expressão e tem outras com 26, 27, que já tem áreas que incomodam. Por exemplo, a área dos olhos já bem marcadas, ou as linhas da testa. Então, isso vai fazer com que ela já procure um tratamento antes, para tentar prevenir que essas linhas virem rugas muito marcadas na pele. E tem uma história de um Botox preventivo, que seria isso, doutor Leonardo? Então, é exatamente isso. Você começar a aplicar a toxina botulínica antes da marcação, da marca assim, né? ficar muito visível. Porque às vezes quando as linhas já estão muito marcadas, é mais difícil de só com a toxina botulínica você conseguir sumir aquelas marcas. Mas quando você começa desde cedo, você tem a probabilidade de evitar que aquelas linhas fiquem marcadas e ter também uma frequência de aplicação. Então, você não aplicar só uma vez e aplicar depois de 2 anos outra vez. Então, se você consegue se programar para ter uma frequência de aplicação, 6 meses. em torno de com 6 meses já normalmente não tem mais efeito. A toxina o organismo já cria defesas para driblar o efeito da toxina. Então, e aí normalmente precisa de uma nova aplicação. Mas em torno de 5 meses seria um período bom para você manter outras aplicações subsequentes, assim, para você ter um resultado pensando a longo prazo. Se você aplica uma vez e não aplica mais nunca, você vai ter aqueles meses de benefício. Mas se você aplica e fica mantendo, você vai estar bem melhor, às vezes até com 2, 3 anos, você vai estar melhor do que quando começou, muitas vezes. Entendi. E outra coisa que a gente vê muito hoje em dia é o preenchimento labial. Mas tem muita gente que acaba realmente exagerando, não fazendo com profissionais de fato especializados, com dermatologistas em clínicas realmente que tenham a competência de fazer isso e ficam com aquela boca meio estranha, né, minha gente? Isso também um tratamento muito procurado, né? Então, hoje em dia, tem produtos mais adequados para o lábio, então muitas vezes existem produtos que não são tão adequados para o lábio, ou quantidade de produtos que são excessivas para algum paciente. Normalmente hoje se faz uma coisa mais sutil no lábio, mais para delinear melhor, melhorar o contorno, fazer uma harmonização dos volumes. Então tem gente que fica com o lábio, por exemplo, superior bem maior e não trata o lábio inferior. Então você tem que saber harmonizar e para ficar uma coisa mais bonita e mais natural também. Vamos falar agora sobre cabelos. Tem muita gente que pensa que dermatologista não trata de cabelos, mas dermatologista trata. Queda de cabelo, vamos dizer, caspa, essas coisas, tudo dermatologista trata. Tem tratamento, tem tudo direitinho. Depois que eu tive Mariana, os primeiros 6 meses, Mara ficou quase que careca. Exatamente. E é normal depois no pós-parto. É super comum no pós-parto, por exemplo, como foi seu caso, ter uma queda de cabelo. E ainda bem que eu tenho muito cabelo. Por conta dessa confusão hormonal que o organismo feminino tem depois do parto, né?
e também do trauma cirúrgico, do próprio parto, normal que seja, ou cirúrgico. Ou cesárea mesmo, né? Então isso é super comum, a gente chama de eflúvio telógeno, é uma das causas de cabelo mais comum que tem e que chega muito no consultório. E como você falou, a dermatologia, ela tem crescido muito essa parte da tricologia, que é a parte que estuda os cabelos. Hoje em dia, no Brasil e no mundo, já tem diversos congressos específicos só para a parte da tricologia. E a gente tem acompanhado aqui em Natal já com especialistas nessa área também. E a maioria das vezes que as pessoas procuram um consultório é para queda de cabelo, para calvície mesmo? Muito. A mulher é a mais frequente e muitas vezes até... É mais em mulher do que homem? Eu pensava que era mais em homem. A queixa da mulher é mais frequente, de achar que está perdendo muito cabelo. Entendi. Muitas vezes é uma perda até natural, normal. Que você acha que está com muita perda de cabelo, mas está com um volume bom. A gente examina no consultório e vê que está normal, pede alguns exames, faz uma triagem e muitas vezes nem tem nenhum problema de doença de pele do cabelo. E o homem, com certeza, é bem mais comum a queixa da calvície, né? E procura tratamento para calvície. Agora, a mulher, como a mulher tem mais o costume de ir mais ao médico, de se cuidar mais, então a gente recebe mais queixa de queda de cabelo de mulher. Mas homens com calvície é bem mais comum e a gente recebe bastante. Tem hoje opções diversas de tratamento. Quanto mais cedo, melhor, claro. Num estágio mais avançado, tem que fazer os tratamentos mais agressivos. Que são aqueles implantes, né? Que fica parecendo um jardinzinho, cheio de graminha. Mas hoje em dia tem muitas técnicas já bem mais naturais. Antigamente eram técnicas que esteticamente não davam resultados tão bons. Mas hoje em dia a técnica de implante assim, tem várias opções já. E é uma coisa já que dá um resultado bem natural. Hoje a gente tem um tempo bem maior do que quando o senhor vem para o RN no ar, né? Então, assim, a gente já falou de tratamentos estéticos, falou agora sobre queda de cabelo, vamos falar agora sobre acne adulta, né? Essa acne, né, em pessoas em uma idade, né, que não é mais aquela adolescência. O que provoca isso, doutor Leonardo? Isso, na verdade, assim, a gente não tem uma causa totalmente definida do que é causa. Na verdade, são um conjunto de coisas, né? Uma das coisas, por exemplo, é da parte hormonal, porque é uma acne, a gente chama até acne da mulher adulta, porque dá muito mais na mulher, realmente. O homem pode ter acne na fase adulta, mas às vezes pela mesma causa que teria numa fase mais adolescente. Né? Então, é muito mais pelo componente hormonal, se interroga um pouco também se não tem culpa da dieta, né? Porque a dieta hoje em dia com, tipo, esses hormônios que se dão para os animais que a gente come. Uma dieta mais gordurosa pode levar as mulheres, né, em idade adulta a ter essa espinha, essa acne adulta? Não necessariamente, né? Dietas à base de gordura podem piorar uma acne. Os alimentos antigamente eram muito implicados com a acne. Todo mundo achava que a acne era por causa de alimento. Hoje em dia se sabe que o componente principal da acne é genético. Então, se você tem, seu pai teve acne, sua mãe teve acne, seu irmão teve acne, muita chance de você ter acne também, tá? Mas se ninguém teve acne, se tem acne sozinho, pode acontecer também. Mas o componente genético é o principal. E a parte alimentar, o que mais interfere na alimentação para quem tem acne, normalmente são derivados do leite. Então, se tem estudos do leite, amendoim também, que nos Estados Unidos se consome muito, mas o principal que se tem são derivados do leite. Então, normalmente tem essa piora quando ingere alimentos assim. E pode acontecer daquela mulher, ou homem também, né, não ter tido na adolescência e ter já na fase adulta? Na fase adulta. Isso é a queixa diária que a gente recebe também no consultório. A mulher que diz, mas doutor, nunca tive acne na minha adolescência e agora eu tô virando adolescente. Pois é, eu acho que isso está acontecendo comigo, minha gente, porque assim, depois que eu tive Mariana, meu Deus do céu, eu tô toda cheia de milacria, porque agora com espinha depois de velha, não dá, doutor Leonardo? Então, isso é bem frequente, a gente recebe cai muito. O cabelo, aí agora com espinha, meu Deus do céu, só uma menina linda, né, que aí a gente comemora e agradece muito a vida dela. Mas existem tratamentos para acne da mulher adulta, então é uma coisa que pode ter uma fase mais longa, mas normalmente vai melhorando com o tempo também. E os tratamentos são eficazes, sim. Pode ser uma coisa mais arrastada, a mulher se incomoda bastante. Importante não mexer para não causar cicatrizes também e ter sequela dessa acne. Mas, em geral, responde bem aos tratamentos. Fazer limpeza de pele, a média tem que ser de quanto em quanto tempo? E existe, por exemplo, a possibilidade de você estar fazendo aquelas limpezas e você acabar estimulando para que acabe nascendo mais, vamos dizer assim. Isso, a limpeza de pele, basicamente, que a gente
que é de uma limpeza de pele bem feita, é de você tirar aquela sujidade, aquela oleosidade da pele, tá? E remover cravos, remover comedões, que são a primeira fase da acne, né? Que são os cravos. Então, você removendo aqueles cravos, você vai evitar inflamações que podem ser as espinhas no futuro, os nódulos e os cistos. Então, o ideal de uma limpeza de pele é remover cravos. Não se pode ficar estourando espinha, por exemplo, em limpeza de pele. Você pode causar cicatrizes, marcas de acne no futuro. Mas então, remover cravos, a frequência vai depender muito da gravidade, do quanto de cravo que aquela pessoa tem. Então, se vai ser mensal, cada 2 meses, 3 meses. Então, depende da pele de cada um. Mas em torno disso daí, ou mensalmente, bimestral, trimestralmente, é interessante. Vamos falar então agora sobre protetor solar, que antes da gente entrar ao vivo, Soene, que é a produtora, estava aqui perguntando, né, tirando dúvidas em relação a protetor solar. Né? Existem aquelas lojas que são especializadas e que vendem aqueles protetores, às vezes fator 60, 70, 80, 100. E também existem aqueles que são vendidos em farmácias. Quais são, de fato, os ideais? Depende de cada pele. Essa questão do fator interfere, não interfere? Isso, o filtro solar é uma questão crucial que a gente recomenda sempre. Então, assim, o que é recomendado? Existe um consenso de fotoproteção da Sociedade de Dermatologia. Nesse consenso, a recomendação é que seja um filtro solar de uso diário, pelo menos de 30. Então, abaixo de 30, a gente acha que é uma proteção baixa. Tá escutando aí, né, Sandro? De 30 em diante. Sandro passou um tempinho sem usar filtro solar, aí ficou assim, com o rostinho. Mostra, Calanguinho, ele? Pode mostrar? Pode mostrar, Sandro? Aí, assim, ele ia fazer as matérias, ele não utilizava o filtro solar. Aí, voltou das férias. Quando ele voltou das férias, ele tava com um sinal aqui. Eu, Sandro, que sinal é esse? Que você não tinha esse sinal e agora você tá com sinal. Cadê? Bota, Sandro, cadê no ar? Cadê Júnior, meu diretor? Guga, bota Sandrovski aí, cadê ele? Deu um tchauzinho, Sandro. Olha aí, Sandro Fernandes, cinegrafista, apareceu o sinalzinho dele. Ó, ele não tinha esse sinal, voltou das férias com o sinal. O médico falou pra ele, exposição solar. É, verdade. Então, manchas, câncer de pele, que é o pior, que a gente não quer que não é seu caso, tá certo, Sandro? Não é seu caso, graças a Deus não é. Pode realmente surgir por causa de proteção solar. Né, de falta de proteção solar ou exposição solar muito agressiva, principalmente cumulativa. Se a pessoa se expõe regularmente ao sol e de uma forma desprotegida, isso pode realmente levar a uma tendência maior de surgir câncer de pele. Mas com relação à fotoproteção que você falou, então pelo menos no fator 30, o tipo de protetor vai depender muito do seu tipo de pele. Né? Em geral, peles oleosas vão ter protetores mais em creme, gel creme, tá? E peles mais secas são protetores mais cremosos, que ajudem na hidratação também. Então, de forma geral, isso, mas o ideal é ir no dermatologista para ele indicar o filtro solar ideal para a tua pele. Só uma última dúvida, tá, Júnior? Aqueles sprays que as mães colocam na praia, nas crianças, funcionam mesmo? Funciona, tá? Funciona. O spray pode funcionar, tem bons filtros solares em spray. Para a criança é prático, porque muitas vezes ela não deixa aplicar. E também o uso daquela camisa de proteção para a criança também é muito bom, porque ele não fica tirando, não briga às vezes de colocar, é mais fácil. Ok, então, doutor Leonardo Ribeiro, médico dermatologista, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. A gente teve realmente um tempo bem maior, né, doutor Leonardo, do que o convencional. E assim, a gente aqui da TV Tropical, você sempre é muito solícito, né, com a gente está precisando de dermatologista. Doutor Leonardo sempre dá entrevista, a gente deseja muito sucesso na sua nova clínica. Fica pertinho ali do Espaço América, né? Aqui no Tirol, no Tirol Business. Prédio chique, viu, doutor Leonardo? Prédio bonito aqui. Tá bonito, tá bonito. Então tá ok. Muito obrigada pela entrevista. Sucesso aí na sua nova clínica. Obrigado pelo espaço, Mara. Estou sempre à disposição.